Hoje eu vou falar sobre um dos mais conhecidos transtornos de humor e como ele pode influenciar a vida de uma pessoa. Transtorno bipolar. Exatamente. É muito comum ouvir por aí, talvez até você mesmo que esteja assistindo a esse vídeo nesse exato momento já deve ter dito: "Ah, fulano é bipolar, tal pessoa muda da água para o vinho, deve ter transtorno bipolar". Mas vem cá, no fundo, a gente sabe que não é bem assim, né? Transtornos de humor estão conectados a uma conversa muito séria e profunda, já que podem influenciar e alterar toda a dinâmica das relações e da vida de uma pessoa. Como somos seres sociais, as relações, elas são parte fundamental de como vivemos, não é mesmo? E aí, você que está me assistindo agora, você topa bater esse papo agora comigo? Então vamos lá. Mas afinal de contas, o que é o transtorno bipolar? Você já pode ter ouvido falar em bipolaridade, transtorno afetivo bipolar, transtorno de bipolaridade. Todos eles dizem respeito ao transtorno bipolar, que nada mais é do que um dos transtornos de humor que é definido por episódios de mania e depressão, ou seja, altos e baixos, literalmente falando. Na prática, o que o transtorno bipolar faz é provocar oscilações no humor da pessoa bipolar, fazendo com que tudo que aquela pessoa experimenta ao longo do dia possa sofrer, digamos, alterações em termos de humor, atividade, energia e até mesmo no que toca à capacidade para realizar certas tarefas, das mais corriqueiras aquelas mais complexas. Só para que você fique por dentro, Churchill, Van Gogh, Amy Winehouse, Carrie Fisher e Catherine Zeta-Jones são algumas das celebridades e artistas que entram na lista de pessoas bipolares. Porém, não necessariamente todas elas experimentam ou experimentaram os sintomas do transtorno bipolar da mesma forma. Afinal, não há uma regra muito específica sobre o que toda e qualquer pessoa bipolar deve ou deveria sentir. No entanto, há padrões que demonstram comportamentos e sintomas de transtorno da bipolaridade. Vamos falar de alguns deles. Por exemplo, como eu disse antes, existem momentos de mania e depressão dentro desse transtorno de humor, fazendo com que, nos momentos de mania, vejamos sintomas da bipolaridade, como pensamentos acelerados, fora da realidade, com crenças exaltadas, digamos assim. Nesse caso, a concentração cai. Há alucinações, delírios, irritabilidade, falta acelerada, inquietação, insônia e tudo aquilo que de certa forma deixa essa pessoa acelerada e fora de si, assumindo riscos maiores do que o normal. Já nos momentos de depressão, pode-se observar sintomas como os de uma pessoa, digamos, com uma depressão profunda, sem interesse em qualquer coisa, sem ânimo para realizar qualquer atividade, por mais simples que ela possa vir a ser. Aqui, os pensamentos da pessoa bipolar a colocam para baixo, de maneira que ela se sinta que, como é que eu posso dizer? Ela não se sinta boa o bastante, que não é merecedora disso ou daquilo. Ela se sente vazia, triste, desesperada, sem energia, e nessa fase, essa pessoa sente que não há saída para ela. E é aí que pensamentos suicidas podem ocorrer com mais frequência. Mas e aí? Como é a bipolaridade no dia a dia? Como os sintomas do transtorno bipolar podem influenciar na rotina de uma pessoa bipolar? Nós vamos observar agora, no que eu vou dizer, alguns dos aspectos mais comuns na rotina de alguém que vive com a doença. Vamos começar, por exemplo, ao se alimentar. Pessoas com transtorno bipolar podem mudar hábitos alimentares bruscamente por conta da doença, indo de alguém que come muito para alguém com baixo apetite. Ao dormir, nos momentos mais acelerados, podemos notar que essas pessoas, elas podem enfrentar crises de insônia em alguns períodos e em outro extremo, passam a dormir por horas a fio, ou até mesmo por períodos que ocupem a maioria do dia, sem ânimo ou energia para nada. Ao se relacionar com seu dinheiro, presta bastante atenção. Pessoas bipolares podem estar muito dispostas a gastarem o seu dinheiro com uma facilidade muito maior que outras pessoas. Por isso, se você conhece alguém que enfrenta a doença do humor, é sempre bom ficar de olho em suas finanças e em como elas criam hábitos de consumo. Ao trabalhar,
Aqui está um ponto interessante que pode ser mais complicado para pessoas bipolares, já que elas podem estar muito em alta no trabalho em alguns momentos e em alguns dias sentirem que não servem para nada ou que não querem nem sair da cama. Aqui, um ponto importante é sempre manter uma lista de afazeres e tarefas para que essas pessoas sigam um planejamento eficiente para o dia a dia. E nas relações com outras pessoas? Vamos lá. Uma pessoa com transtorno bipolar pode lidar muito bem com pessoas e, de repente, sentirem-se isoladas ou de alguma maneira que não possuem abertura. Por isso, é sempre importante apoiar, estar próximo, presente na vida dessas pessoas, mostrando que aquele problema ele pode ser controlado ao beber ou usar drogas. Pois é. Infelizmente, ainda mais nos momentos depressivos da doença, essas pessoas podem ter mais inclinação ao álcool e drogas. Porém, se acompanhadas de perto e com uma medicação adequada, é possível sim manter o humor em dia e controlar as reações de elementos externos e internos em volta dessa pessoa. Viu como o transtorno bipolar pode mexer com a vida de pessoas que convivem com esse transtorno de humor? Pois é. Infelizmente, não é algo, digamos, simples e tão volúvel como muita gente vê, e é preciso quebrar esse tipo de preconceito. A comunidade de pessoas que vivem com esse transtorno precisa de atenção, carinho, ajuda e principalmente tratamento especializado de qualidade. Bom, é isso. Eu espero ter ajudado cada um de vocês, passando um pouco do conhecimento que eu adquiro sobre esse assunto. E caso não tenham gostado do conteúdo, não deixem de curtir e se inscrevam no canal, que em breve eu trarei mais conteúdos. Aqui quem fala é Luiz Flávio, e como eu sempre digo, você já sabe. Vida que segue.